A partir de agora a aula está sendo gravada. Boa noite a todo mundo. Tá? Quem ainda não foi cumprimentado pessoalmente, sinta-se acolhido. Boa semana a todos nós, né? Começando aí mais uma semana, dando a largada. Eu já tive aula desde as 7 da manhã, 7h50, mas para muitos a semana acadêmica está começando agora, então vamos com garra, porque sexta-feira é logo ali. Passa rápido e a gente nem vê. Duração do trabalho. Na aula passada nós falamos sobre adicionais, eu perguntei se alguém tinha dúvida, ninguém falou nada, mas de qualquer forma vocês vão anotando as dúvidas que aparecerem na hora que vocês estiverem estudando aí, para me perguntarem, tá? Não leva dúvida para o dia da prova, não. Duração do trabalho. Quanto pode durar o trabalho? Qual que é o tamanho permitido para uma jornada de trabalho? E um módulo semanal, ou seja, uma semana de trabalho, quantas horas pode durar? Vamos falar sobre isso hoje. O artigo 4º da CLT diz que considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Então você verifica que só é considerado tempo de serviço o momento em que o empregado está à disposição de seu empregador. A despeito dele estar na empresa em outros momentos, se ele estiver dispensado das ordens do empregador, ou seja, se ele não estiver à disposição, esse tempo não será considerado tempo de serviço. Ok? Período que o empregado, então, não está à disposição é chamado, então, de intervalo. Para ser considerado intervalo, o empregado tem que estar totalmente liberado das ordens do empregador. Tá? Inclusive, eu participei de uma banca de monografia em que a gente avaliou umas meninas das ciências contábeis que fizeram um trabalho bem feito, inclusive, sobre o direito da desconexão do trabalho. Isso, salvo engano, foi em 2019 ou 18, foi 18. Esse direito à desconexão é um dos direitos mais nobres do trabalhador. É o direito que permite que o trabalhador não enlouqueça, que ele possa recuperar suas forças para um dia de trabalho. Experimentem vocês trabalhar 3, 4 dias sem descanso. Ninguém vai aguentar. Entendeu? No segundo dia, a maioria de nós já estaria desmaiando. Se a gente trabalhasse 16, 20, 18, 20, 22, 24 horas seguidos, sem nenhum descanso, a gente já não suportaria. Então, esse direito à desconexão para o descanso é importantíssimo para que o trabalho seja possível. Não é nem um direito do empregado, é uma necessidade absoluta de qualquer pessoa. Tá? Continuando aqui. Jornada de trabalho e módulo semanal. O que a gente chama de módulo semanal é o conjunto das jornadas de uma semana. Tá? O número de horas que o empregado trabalha a semana toda. Jornada vem do italiano giorno, ou dia. Então, a duração diária do trabalho que pode ser exigida do trabalhador. Ao longo da semana, esse tempo de trabalho é chamado de módulo semanal. O artigo 7º da Constituição, no seu inciso 13, fala que a jornada vai durar 8 horas e o módulo semanal não ultrapassará 44 horas. Tudo o que ultrapassar estas 8 horas ou as 44 horas semanais vai ser chamado de trabalho extraordinário ou hora extra. Ok? E os intervalos? Os intervalos são o lapso temporal entre uma jornada e outra jornada ou entre 2 períodos da mesma jornada. Então, o intervalo pode separar uma jornada da próxima jornada, do dia seguinte, ou pode separar 2 períodos da mesma jornada. Este intervalo que separa uma jornada da próxima jornada é chamado de intervalo interjornadas, enquanto o intervalo que separa um período, por exemplo, matutino,
da mesma jornada, do outro período da mesma jornada, do período vespertino, esse intervalo para almoço e repouso que fica no meio, é chamado de intervalo intrajornadas. Tá? Então nós temos o interjornadas, que é entre duas jornadas, e nós temos o intrajornadas, intrajornada, que fica no meio da jornada, dividindo a jornada em dois períodos. Ok? Intervalos não previstos em lei e concedidos pelo empregador representam tempo à disposição da empresa e devem ser remunerados. Ou seja, somente os intervalos que estão previstos em lei é que são considerados tempo, que não são considerados tempo de trabalho. Ok? Se o empregador resolve criar um novo intervalo, é considerado tempo de trabalho. É considerado tempo remunerado. Mas os intervalos previstos em lei, ou seja, o intervalo intrajornadas e o intervalo interjornadas, eles não são remunerados. Ok? Podemos dizer, então, que intervalo é direito do trabalhador se desconectar do trabalho. Se não houver a total desconexão entre o empregado e o poder diretivo do empregador, não haverá intervalo. Alguma dúvida até aqui? Vamos falar então primeiro do intervalo entre jornadas ou interjornadas. Este intervalo é o período que separa duas jornadas de trabalho. É o período que separa o dia de hoje do dia de amanhã, do dia de trabalho de hoje do dia de trabalho de amanhã. Ok? Esse intervalo tem que ser de, no mínimo, 11 horas consecutivas de descanso. Se esse intervalo não respeitar esse interregno, esse período, esse intervalo de 11 horas de total desconexão do trabalho, todas as horas suprimidas desse intervalo mínimo de 11 horas deverão ser remuneradas com hora extra. Então vamos supor que um empregado saiu da empresa às 7 horas da manhã. Se ele pegou o serviço novamente às 15 horas do mesmo dia, ele teve apenas 8 horas de descanso. Então essas 3 horas deverão ser computadas como horas extras, deverão ser remuneradas como horas extras. Ok? Então ele vai ter direito a 3 horas extras pelas 3 horas de intervalo que lhe foram suprimidas. Ficou entendido? Isso é o que está disposto na súmula 110 do TST, que está aí na tela, tá? Essa súmula, ela diz que no regime de revezamento ou turnos, né, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com respectivo adicional. O que essa súmula está dizendo? Que quando você estiver gozando do repouso semanal remunerado, em que você tem direito a 24 horas de descanso sem trabalho e remuneradas, né? Na verdade, você vai receber a remuneração de um dia de trabalho. Essas 24 horas têm que ser somadas às 11 horas de intervalo, totalizando 35 horas no mínimo de descanso consecutivas. Observe, você está gozando do DSR. Pelo DSR, você tem direito a 24 horas. Não pode invadir o DSR o seu descanso entre jornadas, o seu intervalo entre jornadas. Ele tem que ser concedido independentemente do DSR. Então você vai ter direito às 24 horas do DSR, mais as 11 horas de descanso do intervalo. No total, 11 mais 24 darão 35 horas. No descanso semanal remunerado. Nos dias normais, entre a segunda e a terça-feira, por exemplo, segunda teve trabalho, terça também tem, você tem que ficar no mínimo 11 horas desconectado.
Bom, já mencionamos como funciona o intervalo interjornadas, é de no mínimo 11 horas, pode ser maior? Pode, sem problema nenhum, ok? Normalmente, ele é mais ou menos de 15 horas, ok? Normalmente, tá? Se você pensar que a pessoa trabalha normalmente de 7 às 17, tá? Com 2 horas de intervalo, é mais ou menos 14 horas. 7 às 17, aí de 17 para 24 faltam 7, 24 até as 7 faltam mais 7, 14 horas. Né? Então, normalmente o intervalo interjornadas é maior do que 11 horas, mas ele pode ser no mínimo de 11 horas. Se for de mudança de um turno para outro, tem que se observar isso, para que não seja menor do que 11 horas. Ok? Intervalo intrajornada, ele costuma ser chamado de intervalo para almoço, para refeição, para descanso. Separe em 2 períodos uma mesma jornada, tá? Então manhã e tarde, ou tarde e noite, ou madrugada e de manhã, não importa. Ele vai pegar uma jornada inteira e dividir em 2, ok? O artigo 71 da CLT está falando que em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será de no mínimo 1 hora, e salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Observe, a lei concede aos trabalhadores cuja jornada seja igual ou maior de 6 horas, um direito ao intervalo de no mínimo 1 hora e de no máximo 2. Por que no máximo 2? Porque se você excede 2 horas, começa a atrapalhar o outro intervalo que vai vir depois, aquele de 11 horas. Então, quem quer trabalhar, quem quer descansar mais do que 2 horas no meio da jornada é para depois ter menos horas de descanso em casa? Ninguém. Então, é melhor ter às vezes ter um intervalo um pouco menor e sair mais cedo para ir para casa, do que ficar 2, 3, 4 horas com intervalo no meio da jornada, porque você não vai aproveitar nada. A lei, então, garante que o intervalo seja de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas. A reforma trabalhista veio com uma alteração que, se o acordo ou a convenção coletiva autorizar, esse intervalo poderá ser reduzido para meia hora, caso deseje o empregado, para ele poder sair mais cedo para casa, meia hora mais cedo. Isso, às vezes, pode parecer pouco, mas se você pensar que em frente à empresa, do outro lado da rua, pode ter um restaurante onde o empregado almoça, ou até dentro da própria empresa, um refeitório, às vezes, para ele é mais negócio um intervalo de apenas meia hora, tá? Para ele sair mais cedo e ter mais tempo de descanso com a sua família depois. Ok? Esse quadradinho aí embaixo, esse quadrinho, ele fala o que a lei exige. Esses são os requisitos da lei. Ok? Lembrando sempre que, se houver convenção coletiva, pode reduzir o intervalo, esse que é de 1 a 2, para meia hora, para ele sair mais cedo. Mas vamos entender aqui qual que vai ser o intervalo de acordo com o tamanho da jornada. Para jornadas de até 4 horas, por exemplo, aquelas jornadas que o trabalhador trabalha sábado de 8 a meio-dia, não tem intervalo. Tá? Não é necessário intervalo. Se o empregador der algum intervalo na jornada de sábado, é por conta dele e ele tem que remunerar o intervalo. Ok? Para jornadas de até 6 horas, ou seja, não maiores do que 6 horas, mas que excedam as 4, ou seja, mais de 4 até 6, o intervalo será de 15 minutos. E para jornadas maiores do que 6 horas, o intervalo é de 1 hora até 2 horas. Se houver acordo ou convenção coletiva autorizando, você pode reduzir esse intervalo para meia hora, para ele sair meia hora mais cedo. Lembrando a vocês que este intervalo, nenhum nem outro, nem o interjornadas, nem o intrajornada, nenhum dos dois é remunerado, ok? Não é considerado tempo à disposição do empregador. O empregado está livre para fazer o que quiser nesse período. Várias empresas, inclusive, instalam áreas de recreação com totó, sinuca, televisão, para o empregado descansar ali, ficar se divertindo, se relaxando, porque
ele não pode ser incomodado na hora do descanso dele. Ok? Dúvidas? Qualquer supressão do intervalo intrajornada ou interjornada deverá ser remunerada como hora extra. Então, se você exigiu que o empregado volte 15 minutos mais cedo, ou seja, tirou 15 minutos do intervalo dele, você deve acrescentar esses 15 minutos no banco de horas, como hora extra, ou remunerar como hora extra. Observe que isso é uma das coisas que mudou com a reforma trabalhista, certo? Esse parágrafo 4º do artigo que a gente estava lendo, ele mudou, ele foi reformado pela reforma trabalhista, que foi modificado. Antes, qualquer supressão do intervalo de fração de hora era considerado como supressão de uma hora inteira. Então, se você tirava 15 minutos da hora do intervalo do seu funcionário, você ia ter que pagar uma hora extra inteira. Muitos empregados, inclusive, tentavam ludibriar, enrolavam, ou melhor, tentavam bater o ponto cedo demais, voltar antes do necessário, para ter essa supressão de intervalo e acumular uma hora extra, né, favorável para si. É lógico que se ele fizesse isso sempre, ele ia ser mandado embora. Porém, isso é uma coisa que na CLT estava incongruente, porque o que o empregado precisa? Ele precisa de correção nas contas e na remuneração dele. Ele não precisa de privilégios, de maracutaia. Ele não precisa de que a lei seja deturpada em favor dele. E essa lei permitia ser deturpada. Então, às vezes, o empregado batia o ponto 10 minutos mais cedo e voltava 10 minutos mais cedo do intervalo. Essa supressão de 10 minutos era remunerada com uma hora extra, o que fazia com que ele desejasse voltar mais cedo para conseguir receber a mais do que ele teria direito. E aí a reforma trabalhista falou, não, ainda é hora extra, mas é o seguinte, suprimiu 5 minutos, vai receber 5 minutos. Suprimiu 10 minutos, vai receber 10 minutos. Suprimiu 25 minutos, vai receber 25 minutos extra. Tá? Esses minutos vão ser remunerados com adicional de hora extra, vão ser acrescentados na conta como hora extra, só que não vai ter isso de remunerar por uma hora um intervalo suprimido que foi de apenas 5, 10, 15 minutos. Ok? Temos aí no artigo 611A, vocês lembram, eu já mostrei esse artigo para vocês, foi o artigo que mais gerou polêmica talvez, né, que fala que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando dispuserem sobre. E aí fala no 3 aí, ó, intervalo intrajornada, respeitando o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Você verifica que a lei deu ao acordo ou convenção coletiva a possibilidade de reduzir o intervalo entre as jornadas para 30 minutos. Tem que respeitar o limite mínimo de 30 minutos. Porém, essa redução para 30 minutos vai ocasionar uma redução de 30 minutos no final da jornada, que ele vai poder sair mais cedo. Então, isso é vantagem, muitas vezes, para o empregado. O que seria a pausa é o tempo de repouso usufruído pelo trabalhador dentro da jornada. Ele não é deduzido na duração do trabalho. Ele é considerado como tempo de trabalho, ok? É aquela pausa para o cafezinho. Quem já ouviu falar da pausa para o café? Pedir um pouquinho da participação de vocês agora. Vocês acham que a concessão, sei lá, no meio da tarde, às 15h30, 15h45, de 15 minutos de pausa para o cafezinho, é produtiva ou improdutiva para a empresa? Quem fala aí para mim?
A Ana está falando que é produtiva. Por que vocês acham que é? Vamos tentar entender o porquê da utilidade de uma pausa. A Alana tá respondendo aí, ó. Gostei da sua resposta, Alana. Olha só, gente. Todo mundo sabe que depois do almoço dá lombeira, né? Dá um sono danado e... às vezes nem é recuperar energia, né, Jéssica? É mesmo acordar, é respirar, exatamente. Acordar. Contar uma piada lá na hora do café, todo mundo ri, aí a endorfina sobe, sei lá qual que é o hormônio que deixa você feliz, sobe, você volta animado para trabalhar e volta produtivo. Você ainda tem 2 horas de trabalho, às vezes, ou 1h30 e tudo. Esta hora que você tem a mais, 1h30, 2 horas de trabalho que você tem a mais, você trabalha com muito mais força, com muito mais, né? Você rende mais, você é mais produtivo. E esses 15 minutos costumam render muito mais. Por quê? Porque se você vai direto, às vezes você... Para chegar de um lado a outro da tela com o mouse, você leva 10 segundos, né, de tão mole que você tá. Você acaba trabalhando menos se você não tiver a pausa para o café. Então, quando o empregador é inteligente, ele consegue observar bem as coisas, ele inclusive vai lá confraternizar com os funcionários na hora do cafezinho, ele vai lá e conta uma ou outra piada, ele sorri com os caras, ele deixa os caras com o moral elevado, eleva o clima organizacional, né? Deixa o clima organizacional bem up, né? As pessoas entendem que trabalhar ali não é ruim e voltam animados, querendo vestir a camisa da empresa. Isso faz com que a pessoa, quando saia da sala, preocupe-se em desligar o ar-condicionado, preocupe-se em apagar a luz, entendeu? Preocupe-se em verificar se ficou algum computador ligado. As pessoas começam a se importar mais com a empresa quando percebem que estão recebendo um tratamento humanitário da empresa. Agora, a pausa é a hora remunerada, não pode ser acrescida no final da jornada. Se acrescida no final da jornada, tem que ser remunerado como hora extra, esses 15 minutos. Então, nada de dar 15 minutos para o empregado tomar café e depois querer que ele trabalhe 15 minutos a mais por causa disso. Primeiro, que ele não te pediu esses 15 minutos, você que deu. Segundo, porque a pausa é horário de trabalho, à disposição da empresa, ok? E esses 15 minutos deverão ser remunerados como hora extra. A pausa, então, é o tempo de repouso usufruído pelo trabalhador dentro da jornada, que não é deduzido da duração normal do trabalho. Pode ter previsão legal, pode ter previsão em negociação coletiva, acordo ou convenção, ou pode ser mera liberalidade do empregador. Observem, quando tem previsão legal, já viram aquele trabalho de digitador, em que a pessoa trabalha 50 minutos e tem direito a uma pausa de 10? A lei prevê essa pausa, e essa pausa é remunerada. Ele trabalha durante 50 minutos digitando e tem que ficar com as mãos em repouso e fazendo ginástica laboral durante 10 minutos para não dar lesão laboral, né, doença do trabalho. Aí o que acontece? Ele volta a trabalhar mais 50 minutos e descansa mais 10, fazendo alongamento, ginástica laboral enquanto isso. Você percebe que estas pausas têm previsão legal, mas pode ser uma mera pausa para o cafezinho, que é liberalidade do empregador. Ou essa pausa do cafezinho ela pode ser negociada até em acordo com convenção coletiva, porque isso favorece a todos. Muitas vezes até a própria empresa. A produtividade aumenta em vez de diminuir, tá? E vamos falar agora do DSR ou RSR. É sinônimo, tá, gente? Pode falar descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado, é a mesma coisa, ok? Todo empregado tem direito a um descanso ou repouso semanal, sem prejuízo à remuneração daquele dia, de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos.
Olha, não é obrigatoriamente aos domingos, é preferencialmente, tá? E nos limites das exigências técnicas das empresas nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local. Obviamente, quem trabalha de turno não vai ter folga todos os domingos e não vai ter folga em todos os feriados, mas vai ser bem remunerado por isso. Toda vez que ele trabalhar em feriado, ele vai receber a hora dobrada, e toda vez que ele trabalhar aos domingos ou no dia de DSR dele, ele vai ter remuneração dobrada. Normalmente no domingo não. Domingo não é considerado DSR para quem trabalha de turno, tá certo? E também o empregado tem direito, periodicamente, a um descanso no domingo, tá? Eu tenho até que ver se isso foi alterado esse ano, porque estava para ser alterado, eu acabei não vendo se isso foi alterado. Mas nos serviços que exigem trabalho aos domingos, tem que ter um revezamento para que a pessoa tenha no máximo uma folga a cada 7 domingos, tá? No comércio em geral, a folga tem que ser uma a cada 3 domingos. Pelo que eu me lembro, estava para ser reduzido esse número de domingos que o empregado podia ficar sem folga. Reduzir isso é até melhor para o empregado, ele vai acabar tendo folga em mais domingos, tá? Mas eu tenho que conferir isso para vocês. Depois vocês me lembram pelo WhatsApp, que eu vou verificar e aí a gente atualiza isso se tiver mudado, tá? No momento da concessão do DSR, então, vão ser observadas, como eu disse, as 24 horas de descanso do DSR, mais as 11 horas de descanso do intervalo interjornadas, e isso vai totalizar um total de 35 horas. Obviamente, se você deixar de observar essas 35 horas consecutivas, todas as horas que forem suprimidas desse intervalo de 35 horas serão remuneradas como hora extra. Então vamos supor que o empregado bateu o ponto 34 horas depois de sair a última vez da empresa. Ele teve 34 em vez de 35 horas de descanso no dia do DSR. Ele vai ter direito a uma hora extra de remuneração. Se ele teve 34 horas e meia de descanso, ele vai ter direito ao acréscimo de meia hora extra no seu contra-cheque. E observem que essa hora, ela nem precisa ser trabalhada além das 8 horas diárias. É só pela supressão do intervalo que ele já tem direito a uma hora extra. Ok? Então, foi suprimido o intervalo dele. Ainda que ele tenha trabalhado apenas 8 horas, ele vai ter direito a uma hora extra. Ok? Todo mundo entendendo aí? A jurisprudência dominante, tá, no TST, é de que o intervalo máximo entre 2 DSRs deve ser de 7 dias. Então não deve esperar mais de 7 dias para conceder um descanso para a pessoa. Então, se a pessoa não puder folgar sempre no mesmo dia, você vai ter que antecipar em um dia a folga dela, tá? Para que ela possa folgar num dia diferente e assim reiniciar na próxima semana. Então, normalmente, o pessoal de turno, eles trabalham 6 dias e folgam 1. Na verdade, folgam 2, né, normalmente. Costuma ser 6 dias e folga 2. Mas isso aí pode variar. O que ele precisa é receber um dia de folga remunerada por semana, tá bom? Bom, a remuneração do DSR para quem trabalha por dia, semana, quinzena ou mês, o DSR deve ser remunerado como um dia de serviço normal. Só que todas as pessoas que trabalham por mês, por exemplo, os mensalistas, esse DSR já está incluído no salário base. Porque o salário base é por 30 dias. Se eu falo com você, olha, ganha tanto por mês, o mês inclui os dias de trabalho e os dias de DSR. Você não precisa pagar o DSR separado. Agora, quando você trabalha por dia ou por hora, aí você tem que incluir o DSR separado, ok? Eu trabalho por hora, na faculdade, o meu contrato é por hora. Eu recebo as minhas horas trabalhadas e as horas de DSR separadamente, tá? Por quê?
Porque na hora não inclui o domingo, inclui a hora trabalhada, ok? Quando eu falo que eu recebo por mês, se eu recebo por mês, em 30 dias tá os dias trabalhados, pode ser 25, 24, e tá os DSRs, que são os dias de descanso. Tudo bem? Então, quando vocês virem um contra-cheque, tá? E não tiver o contra-cheque com o DSR pago separado, provavelmente é porque esse empregado é mensalista. Aí você confere lá. Se ele recebe por mês, aí não tem que separar mesmo, não. Os DSRs já estão pagos nos 30 dias de trabalho normal. Tá ok? Bom. Um dia de serviço, então, seria o valor do DSR. Para quem trabalha por hora, você vai pegar o valor de uma jornada de trabalho diária. Quanto esse cara trabalha, quantas horas ele trabalha por dia. A conta simples para fazer é muito fácil. Você pega 44, não são 44 dias na semana, horas semanais? Ele trabalhou as 44, você divide por 6. Por que divide por 6, professor? Porque o 7º dia é o que você quer saber o valor dele. Então, essas 44 horas foram trabalhadas em 6 dias. Tá? Então, você pegou 44, dividiu por 6, vai dar 7,33, ou 7 horas e 20 minutos. Tá? É 7 horas mais 1/3 de hora. Esse é o valor que você trabalha por dia, o número de horas que você trabalha por dia. Aí você pega o valor do seu salário hora e multiplica por 7,33, você vai descobrir o valor da remuneração no DSR que ele tem direito. Tudo bem? Lembrando que esse DSR só vai ser pago separadamente se ele trabalhar por dia ou por hora. Porque se ele trabalhar por semana, por 7 dias, já está incluído nos 7 dias um dia de descanso. Se ele está trabalhando por 15 dias, já está incluído nos 15 dias os dias de descanso. Se ele está trabalhando por mês, também já está incluído os dias de descanso. 4, 5 dias, 6 dias se tiver feriado, etc. Tá? Agora, se eu trabalho por dia, um dia não inclui o dia de descanso. Se eu trabalho por hora, a hora não inclui o dia de descanso. Então tem que calcular separado, tá? Inclusive as horas extras, adicional noturno, todos os adicionais que não forem mensais, porque os mensais já estão incluindo todos os dias, mas os adicionais calculados por hora e por dia, na verdade por hora, né? Porque o de hora extra e o de hora noturna, adicional noturno, são calculados por hora, vão ter o seu reflexo no DSR calculado para acrescentar na jornada. Então, além de receber o pagamento pelo DSR, o trabalhador vai ter direito ao reflexo das horas extras no DSR e o reflexo do adicional noturno no DSR e outros adicionais que são calculados por dia de serviço. Certinho? Se o serviço for por empreitada, por peça, por tarefa, o valor do DSR vai ter que ser o valor das peças que ele produz em uma semana. Então, se ele produz, sei lá, 6 mil reais, 6 mil é muito, mas vamos supor, 600 reais em peças durante a semana, ele vai ter que receber 100 reais pelo dia de descanso, porque 600 por 6 dias, esse dividido por 6 vai dar 100 para o dia de folga. Certinho? Tranquilo. Tá. O repouso semanal remunerado, ele vai ser acrescido do reflexo das horas extras, das horas de adicional noturno. Tá? As horas extras também repercutem no 13º, também repercutem nas férias, porque isso precisa ser calculado de acordo com a remuneração integral do empregado, e não apenas sobre o salário base. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode me falar. Coisa polêmica que eu vou falar agora aqui, ó, não será devida a remuneração do DSR quando o empregado não tiver trabalhado toda a semana anterior, cumprindo integralmente o horário de trabalho. Assim, se atrasar, tiver falta não justificada ou sofrer punição disciplinar, perde o direito à remuneração do DSR, mas não perde o direito a descansar, ao repouso, tá?
Presta atenção, aí remuneração do DSR é igual pontualidade mais assiduidade. Óbvio, tá? Que um atraso de 10 minutos não é suficiente você cortar a remuneração do DSR do funcionário. Pelo critério da proporcionalidade, essa penalidade é muito maior do que a falta, ok? Um atraso de 10 minutos, quando é verbalmente justificado, ele diz, teve um acidente no trajeto, meu ônibus atrasou. Ou você não faz nada e perdoa, certo? Ou você simplesmente desconta os 10 minutos de trabalho dele. Tá? Você negativa esses 10 minutos do banco de horas dele. Por que eu estou te falando isso? Porque eu estou dizendo que uma advertência, uma suspensão disciplinar, uma dispensa por justa causa, por atrasos causados por fatores externos, não de responsabilidade do empregado, eu acho que é pesado demais. E outra coisa, além da advertência, você aplicar nele uma perda da remuneração do DSR, ele vai estar perdendo 10 minutos mais um dia de remuneração por causa de um atraso de 10 minutos. É desproporcional, ok? Desproporcional. Nesse caso, a penalidade está muito maior do que a falta, tá? Mas, no caso de atraso muito grande, no caso de falta sem justificativa, sim, pode cortar o DSR da pessoa. Pode diminuir um dia no pagamento relativo ao DSR, tá? É uma penalidade prevista na lei. Observem. Imaginem vocês que a Mariana Rodrigues, estou vendo aqui o nominho dela, ela trabalha numa empresa e ela trabalha aos sábados, tá? Então ela trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta. Chega no sábado, ela trabalha 4 horas. Bom, a Mariana, determinado dia, sabendo que a sexta seria feriado, pensou, eu falto sábado, o máximo que eles vão fazer é me cortar 4 horas de trabalho, tá? E tá tudo bem, 4 horas, ninguém morre por causa de 4 horas. E aí ela enforca o sábado e falta sexta, sábado, domingo e viaja com seu namorado pra lagoa, pra praia, sei lá pra onde que ela foi. Observe. Feriado é remunerado da mesmíssima forma que o repouso semanal remunerado. Ou seja, é remunerado como um dia de trabalho e pode ser suprimida a remuneração em caso de falta. Aí a Mariana me faltou um dia que tinha 4 horas de trabalho. Ela vai ter a remuneração de sexta cortada, a remuneração do domingo, que é do DSR, também cortada, ou seja, ela vai perder o pagamento do feriado, vai perder o pagamento do DSR e vai perder o pagamento do sábado. Ou seja, ela perdeu 3 dias de serviço porque faltou um. Então é muito cuidado na hora de faltar sem justificativa. Vocês acham que o patrão fica bravo quando vocês faltam sem justificativa? Não, é lucro para ele. Toda vez que alguém falta sem justificativa, o patrão solta um foguete. Por quê? Porque além de não pagar aquele dia que a pessoa faltou, ele não paga outro. É 2 pelo preço de 1. E se tiver feriado na semana, é 3 pelo preço de 1. Tá? Então, muito cuidado com isso. Tá? Quando você for faltar ao seu trabalho, o ideal é negociar com o empregador. Falar, olha, eu tenho horas positivas no meu banco de horas e quero compensar nesse dia. Ou, me dá folga, que depois eu compenso com hora extra. Tá? Você negativa essas horas para mim, depois eu compenso. Você pode entender, o seu empregador vai poder entender que você precisa de descansar, precisa ir para uma lagoa, precisa relaxar, para voltar segunda-feira com energia renovada, de bem com a vida, mais feliz. Agora, se você falta para dar um migué, vai ser até bom para ele. Só que você vai perder mais do que esperava. Tá certo? Tomar cuidado com isso aí. Tá? Pode ser cortado o seu DSR e se tiver feriado na semana, pode ser cortada a remuneração do feriado também. Todo mundo sabia disso? Não.
Realmente não sabia não, né? Não, né? Ô pessoal, pera aí só um instantinho que eu desliguei para montar meu setup aqui, a tomada do notebook, e a bateria está na metade. Deixa eu pegar aqui de volta para ligar de novo. Pronto. Bom, vamos lá então entender esse slide aqui. São as ausências justificadas, aquelas ausências que não podem ser descontadas do trabalho, né, do pagamento, e também não podem acarretar a perda da remuneração do DSR. A primeira é a falta consentida pelo empregador. Entendeu? Aquele negócio, você conversar e falar assim, olha, posso faltar? Aí ele fala assim, pode, eu estou permitindo. Aí você vai pegar com ele um papelzinho, autorização por escrito, falar, olha, isso é só para mim, porque se o RH quiser cortar meu dia depois, eu mostro que foi o senhor que permitiu. Tá? Então, falta consentida pelo empregador, ela não pode ser descontada, ela é justificada. B, 2 dias consecutivos pelo período de nojo, que é pelo falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou dependente econômico. Noivo ou namorado não entra aí, tá? Não tem direito a período de nojo. O período de nojo é o luto, tá, gente? Eu não sei por que a lei deu esse nome. Talvez a palavra com outro significado, que não que a gente conhece mais comum, né? Mas esse é o nome que a lei trata, tá? O período de nojo é pelo falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou dependente econômico. Esse parentesco, ele é consanguíneo ou por afinidade, tá? Então, o falecimento de ascendente, descendente, irmão ou dependente econômico do seu cônjuge também te dá o direito ao período de nojo, tá? 3 dias consecutivos, que é o período de gala para o casamento. Aí o engraçadinho vira e fala assim, esse aí que tinha que chamar nojo. Não, tá? 3 dias consecutivos pelo casamento, você tem direito, tá? Contando o dia do casamento, viu, pessoal? 3 dias consecutivos. Ah, então eu casei no sábado, você vai ter só segunda, tá? É sábado, domingo e segunda. Ah, então eu vou casar na segunda. Tá, parabéns, boa sorte para você. Quer casar na segunda-feira? Convence a sua esposa disso. Ok? 3 dias consecutivos para o período de gala. Ok? Letra D. 1 dia a cada 12 meses de trabalho para doação de sangue. Você tem direito de faltar 1 dia para doar sangue. Ah, professor, quer dizer que eu posso pegar um atestado no dia que eu doar sangue e depois faltar mais 1 dia? Não, não é prêmio para você. Você não merece um troféu joinha por ter doado sangue, não, irmão. É a falta para doar sangue. Você vai lá, no dia que você vai doar sangue, você pode faltar ao trabalho. Okay? Normalmente é um dia que a pessoa precisa repousar mais e perdeu meio litro de sangue. Né? Quando você tira meio litro de sangue, você precisa se hidratar, você precisa repousar para repor as suas forças. Ok? Então, você fica levemente desidratado, então você tem que repor isso, né? Então, por causa disso, você pode ficar um pouquinho anêmico nesse dia somente. Então, nesse dia, você precisa de repousar. Então, por isso, você vai poder faltar. Ok? 2 dias consecutivos ou não, para se alistar como eleitor, tá? Para o alistamento eleitoral, para tirar título, ou renovar, etc. Tá? O período necessário para cumprir as exigências do serviço militar, inclusive, é um dos motivos que permite suspender seu contrato de trabalho. Né? Você pode, enquanto estiver servindo o Exército, a sua vaga fica guardada lá, o seu contrato suspenso, e aí quando você voltar do Exército, você pode retomar o seu emprego. Por que isso? Porque é considerado questão de interesse nacional o serviço militar. Então a lei não pode punir o trabalhador porque ele está servindo ao Exército. Né? Dias em que estiver fazendo provas do vestibular para o ensino superior, inclusive vestibular em faculdade particular.
Então, todas as vezes você vai, preciso fazer vestibular, a prova é 2 horas da tarde no dia tal. Eu vou faltar esse dia, tá? Basta que você mostre para o seu patrão o comprovante de inscrição no vestibular, protocole isso no RH para que não seja desmonetizado o seu dia, tá bom? Tempo necessário para comparecer a juízo como representante sindical, participar de reunião oficial de organismo internacional de que o Brasil seja membro. Comparecer em juízo é como testemunha ou como réu, tá? Você, como jurado também, tá? Então você precisa comparecer a um julgamento ou uma audiência, você vai ter que se ausentar do seu trabalho. E não pode. Isso é um troço que o empregador não pode nem questionar. Não pode nem questionar. Recebi na minha mão um comprovante de que o cara está sendo chamado para prestar depoimento numa testemunha. Se ele não for, ele está cometendo crime de desobediência. Então você não pode nem questionar. Tem que deixar ele ir. Ok? Meus clientes falam, se meu patrão não me liberar, você pega as suas coisas, sai da empresa e vai. Quando você voltar, você vai mostrar para ele um comprovante que você compareceu em juízo. Se ele cortar o seu dia, aí você tem 2 opções. Ou você continua trabalhando com ele, sofrendo esse tipo de coisa, ou você sai da empresa e pede a rescisão indireta para você receber todas as suas indenizações, apesar de você ter querido sair dessa empresa. Porque não é possível um empregador questionar uma ordem da justiça. Tá? Você vai atuar como representante sindical, o representante sindical, inclusive, tem estabilidade temporária, então ele vai ter compromissos, ele vai ter que se ausentar do trabalho. Não é que ele não trabalhe, não, ele trabalha, mas ele vai ter compromissos que ele vai precisar se ausentar. Tá? O dobro de dias de convocação para compor mesa ou juntas eleitorais. Eu tenho um familiar que uma vez falou comigo assim que não estava há muitos anos, ele não gozava desses 2 dias que ele tinha direito por cada vez que trabalhava como mesário, né, nas eleições. Aí eu falei, mas por que você não goza? Eu uma vez conversei com o meu chefe e perguntei, posso tirar os 2 dias da eleição? Ele falou assim, pode, claro, você tem outro emprego? Olha só como que é a relação de alguns empregados. Obviamente esse cara não é mais chefe lá. Ele ficou e o chefe saiu. Né? No futuro muda a percepção das pessoas. A mente das pessoas muda. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa ameaçar mandar embora porque a pessoa está gozando de um direito que ele tem, no mínimo vil, baixo, cruel. Você não pode admitir esse tipo de coisa. Né? Você está criando uma exigência absurda que não existe. Doença ou atestado médico. No próximo capítulo, que nós vamos começar agora, vocês vão ver que atestado médico não é sem limite, não. Você pode ter prejuízo pelo número de atestado médico que você apresentar, pela soma dos atestados médicos. Se você tiver de atestado médico também não pode ser descontado do seu dia. Bom, pessoal, volto aqui que eu passei 2. Feriados. Como eu disse, os feriados são remunerados da mesma forma que o DSR, ok? Feriados civis são aqueles que estão na Lei 9.093 de 95, 90, 93, 95, que são aqueles que são declarados em lei federal. 1º de janeiro, dia da confraternização universal. 21 de abril, dia de Tiradentes. 1º de maio, dia dos trabalhadores, ou dia do trabalho, não sei. 7 de setembro, dia da independência. 2 de novembro, finados. Segunda que vem, né? 15 de novembro, proclamação da República, e 25 de dezembro, Natal. Nós temos ainda a data magna do Estado, que é a data mais importante para o Estado. Tá? Esse dia é o dia como se fosse o aniversário do Estado. Aqui em Minas nós demos azar, porque é dia de Tiradentes. Dia de Tiradentes já era feriado nacional. Perdão, bati no microfone aqui. Tiradentes já era feriado nacional, então a gente nem para ter um feriadinho a mais, vai ser o mesmo feriado, a data magna do Estado e feriado nacional, tá? Dias de início e fim do ano de centenário do município, fixado em lei municipal. E ainda tem os feriados religiosos, tá? Que são adotados principalmente, tem os nacionais,
Aí você vai ter Paixão de Cristo, você vai ter... Eu acho que o único nacional é Paixão de Cristo. Ah, não, você vai ter Corpus Christi também. Acho que é só esses dois que são nacionais religiosos. Fora esses, você tem também 15 de agosto, que é a Assunção de Nossa Senhora, e tem o 12 de outubro também, que é dia da Padroeira do Brasil, que também é nacional. 12 de outubro é dia de Nossa Senhora Aparecida. São feriados que são respeitados, tá? E normalmente são transformados em feriados cívicos por lei também. Sarah Catherine está falando que está travando. Mais alguém está notando um travamento aí na aula? Está travando mesmo. Continua travando agora? Ou foi só temporário? Eu pensei que era até na internet, então não. Então, aparentemente é todo mundo, né? Voltou ou continua travando? Agora tá tranquilo. Tá. Se voltar a travar, eu vou dar uma pausa na gravação, vou dar um pulinho lá, vou pegar um cabo de internet e vou ligar via cabo, tá? Por enquanto eu tô no Wi-Fi aqui, mas se for necessário eu ligo via cabo, tá bom? Então vamos continuar por enquanto. Entenderam a questão dos feriados? Eles vão ser remunerados como DSR. Sendo remunerados como DSR, também podem ter a remuneração cortada em caso de falta durante a semana. Ok? Bom, terminado esse capítulo, vamos para o próximo, que a gente vai falar sobre férias. Até aberto aqui já. Bom, pessoal, não repara no selinho aqui da Faculdade Única de Timóteo, mas é porque a última turma que eu dei essa aula, ela foi lá na Faculdade de Timóteo, e como ela já estava atualizada, eu acabei não mexendo, tá? Mas é a mesma aula, não fica tranquilo que a única coisa que tem diferente aí é Faculdade Única de Timóteo, mas é tudo uma empresa só, tamo junto. Vamos lá. Falar agora sobre férias. O que são férias? É um direito que todo empregado vai ter anualmente, do gozo de um período de férias sem prejuízo da remuneração. Ou seja, é um período de descanso remunerado, ok? Anual. Está preceituado no artigo 129 da CLT e vai atender a um binômio descanso mais remuneração. Esse descanso e remuneração significa que você, ao mesmo tempo que descansa, vai ser remunerado, ok? Se o trabalhador tiver apenas a remuneração ou apenas o descanso, ele não estará usufruindo das férias, e essas férias podem ter que ser indenizadas, e se oferecidas a destempo, podem ser indenizadas em dobro, aliás, serão indenizadas em dobro, ok? Bom, vamos falar agora de período aquisitivo e período concessivo de férias, ok? Deixa eu fazer um print aqui desta tela, porque eu vou jogar esse print na tela aqui para eu rabiscar para vocês, tá? Só um instantinho. Vou fazer esse print aqui. Vamos lá. Vai levar um segundo só, tá? Sim, Eliomar, a aula está sendo gravada. O programa fechou, só um instante. Está sendo gravada assim, viu, Eliomar? Não aparece aí no Meet que está sendo gravado, porque eu estou gravando aqui no meu computador. Estou tentando aqui gravar, agora eu vou conseguir, tá? Vou jogar para outra tela aqui. Tá aqui, pessoal. Vocês estão vendo aí, né? Bom, deixa eu abrir uma régua aqui. Vamos usar essa régua aqui.
Vamos falar de período aquisitivo e período concessivo de férias. Primeira coisa, período aquisitivo é o período de 12 meses, tá? Incluindo o dia de início e excluindo o último dia que você entrou na empresa, dia 1º de fevereiro até o dia 31 de janeiro do ano seguinte é o seu período aquisitivo. Nesse período você está adquirindo o seu direito às suas primeiras férias, ok? No dia seguinte, 1º de fevereiro do ano seguinte, começa o período concessivo das férias e vai até o dia 31 de janeiro do outro ano, certo? Nesse período concessivo, o empregador tem que te conceder as férias sob pena de ter que indenizá-las em dobro. E ele tem que observar o seguinte, as férias têm que começar e terminar dentro do período concessivo. Então não adianta ele chegar no dia 31 de janeiro do outro ano e falar, olha, eu tenho que te conceder as férias porque hoje termina seu período concessivo. Já era. Já vai ter que indenizar em dobro. Ok? Você tem que conceder as férias de forma que ele retorne das férias ainda dentro do período concessivo. Certo? Se o empregador não conceder férias dentro do período concessivo, tem que pagar em dobro a remuneração. É importante salientar que na vigência de um período concessivo, já está correndo o próximo período aquisitivo das próximas férias. Eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Vou tentar fazer um desenho aqui embaixo, tá? Eu estou com a régua aqui, vamos fazer com a canetinha aqui. Imagine vocês, vou até usar os centímetros aqui da régua. Vou usar uns 3 centímetros aqui para cada período aquisitivo. 1, 2, 3. Vou ver se eu consigo fazer separadinho aqui. 1, 2, 3. Mais um aqui. 2, 3. Férias compulsórias que você deve estar se referindo são as férias coletivas, né? É isso que você quer dizer? As férias que você dá para todos os empregados? É isso? Não, né? O que você chama de férias compulsórias? Quando o empregador obriga o empregado a tirar férias? As férias, a concessão das férias é direito do empregador, ele é que define a data, tá? Normalmente, ele conversa com o empregado e ele ouve o empregado para saber o melhor dia para o empregado. Mas quem define é o empregador no interesse da empresa. Então, ele pode escolher o dia que ele quiser, tá certo? Então, muitas vezes, parece que as férias são compulsórias só porque o empregador falou, olha, agora você tem que tirar férias porque senão eu vou ter que te indenizar em dobro. Você vai sair de férias a partir de amanhã. Aí sim, se é isso, tem a ver com o que eu falei, sim. Vamos lá, pessoal, vamos entender isso aqui. Olha só. Tá aqui na tela, deixa eu sair dessa... Isso, sair. Vocês estão vendo aqui embaixo, subir a régua, que tem 4 risquinhos em vermelho, não estão? Todo mundo está conseguindo acompanhar, não tá? Se vocês quiserem ligar o microfone para conversar comigo durante esse período, sim. Cada risquinho em vermelho aqui são 12 meses, tá ok? Cada tracinho em vermelho desse são 12 meses. Você foi empregado aqui, nesse primeiro dia, ó. Vou botar aqui um risquinho para cima, o dia que você foi empregado, tá? Aqui, completou 1 ano de serviço. Aqui, completou 2 anos. Aqui, completou 3 anos. E aqui completou 4 anos de serviço. Ok? Todo mundo está entendendo aí, né? Vamos lá. Imaginem que aqui nós temos um período aquisitivo de férias. O primeiro, né? Você vai adquirir o direito às suas primeiras férias aqui nesses 12 meses. A gente pode chamar esse período aqui, ó,
de período aquisitivo 1, ou PA1, tá? Você trabalhou esse ano todo de amarelinho aí para adquirir as suas férias. Férias vão ser concedidas debaixo da linha vermelha, tá? Então vamos lá. Abaixo da linha vermelha aqui, eu vou conceder as primeiras férias. Tá vendo, ó? PA1. Então, as férias que você adquiriu aqui em cima, no primeiro ano, você vai ter que gozar dentro desta parte aqui de baixo, do PC1, quer dizer, não é PA1 não. Período aquisitivo é em cima, tá? Aqui, ó, vamos colocar aqui. Em cima é o PA. Tentar fazer redondinho aqui. PA. Opa. Deu erro aqui. PA. Embaixo vai ser o PC. Ok? Então, ó. Em cima da linha, período aquisitivo. Embaixo da linha, período concessivo. Aqui no primeiro ano... não tem período concessivo. Por que não tem período concessivo no primeiro ano? Alguém sabe me dizer? Porque não tem férias a conceder. Certo? Beleza. Aqui vai começar o PA2. Deixa eu botar verdinho aqui então. Aqui, ó, está o PA2, que é o segundo período aquisitivo. Essas férias do PA2 vão ser concedidas aqui, no segundo período concessivo, que é no ano seguinte. Aí, nós vamos ter azulzinho aqui, ó, o PA3, o terceiro período aquisitivo, em que você vai adquirir suas terceiras férias, que vão ser concedidas aqui. E assim sucessivamente. Enquanto você estiver trabalhando na empresa, vai infinito isso aí para frente. Ok? Vocês conseguiram entender por essa explicação que eu dei aí? Então aqui, ó, no primeiro ano de empresa, você não tem férias para gozar, mas está adquirindo as férias amarelinhas aqui. Aí no segundo ano, ao mesmo tempo que você está adquirindo a segunda férias, a verdinha, você vai ter um mês desse ano para gozar as amarelinhas. No terceiro ano, você vai estar adquirindo a azulzinha e vai ter um mês desse ano para gozar a verdinha. E no ano seguinte, você vai gozar a azulzinha. E aí vai sucessivamente. Você pode ir colorindo aqui eternamente. Ok? Então, aqui em cima da linha estão os períodos aquisitivos e aqui embaixo os períodos concessivos respectivos. Ficou fácil de entender? Sim, ficou. Bem claro, né? Beleza. Tá? Vou até fazer... Ficou sim, tá tranquilo. Belezinha, então. Ok? Então, essa é a ideia que eu queria dar para vocês. De como se adquire e como se concede férias. Aí eu esqueci o nome da menina que me perguntou, deixa eu ver aqui de novo. Deixa eu ver. A Ana me perguntou se isso são férias compulsórias. Olha, tá passando o período concessivo aqui embaixo, tá? Você está verificando que está quase terminando o período concessivo. Você ainda não concedeu férias do empregado, você precisa obrigá-lo a tirar férias para que você não tenha que indenizá-lo em dobro. Tá? Você vai pegar a indenização de férias, vai acrescentar 1/3 condicional e vai ter que multiplicar tudo isso por 2. É um dinheirão que esse cara vai levar da empresa, se você não conceder as férias dele dentro do período concessivo. Então tem que conceder, tá certo? E, eu não quero tirar férias. Você não escolhe. Você não escolhe. Quem escolhe o mês das suas férias é seu empregador. Concessão de férias é direito do empregador. Tá certo? Vamos em frente. Artigo. Deixa eu ver aqui qual que é a pergunta que fez agora. Tem aqui uma pergunta da Alana. Passando o tempo das férias, ele teria que pagar tudo em férias ou valor? Não, tem que pagar em dinheiro. Ele vai ter que pagar o dobro
Tá? O Ministério do Trabalho vai obrigar ele a conceder as férias imediatamente, assim que for notificado. Vai obrigá-lo a conceder as férias imediatamente e ainda vai obrigá-lo a indenizar em dobro. Agora, pelo E-Social, você não tem como esconder, né, de que concedeu as férias do empregado. Então, não tem mais jeito. O registro de ponto é todo eletrônico, tudo fica registrado. Não tem como você falar, ah, não, ele não estava trabalhando, não, ele estava de férias. Não, tá não. Aqui eu tenho aqui a folha de ponto dele, toda registrada no E-Social. Tá? Artigo 134. As férias serão concedidas por ato do empregador, como eu disse para vocês, ato do empregador, em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito, ou seja, no ano seguinte à aquisição. Desde que haja, isso aqui foi a mudança que a reforma trabalhista fez, parágrafo 1º, desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias corridos, e os demais não podem ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Isso não é prejudicial ao empregado, pelo contrário, é bom para o empregado. Essa divisão de férias em 3 vezes foi feita uma propaganda danada contra na época, mas é bom para o empregado. Vou explicar por quê. Imagine você, tá? Que você tem 30 dias corridos de férias, tá? Vamos supor que você trabalhe 5 dias na semana. É semana inglesa que chama, né? Você trabalha 40 horas semanais, 5 dias na semana, tá? Você tira 5 dias, que é o período mínimo que dá para tirar. Começa numa segunda, termina na sexta. Você ficou 5 dias sem trabalhar. Acrescentou ao descanso remunerado, tudo remunerado, né? É óbvio que a remuneração desses descansos aí não serão como férias, serão como dias trabalhados, mas ainda assim é remunerado. Você vai ter 9 dias de descanso e gastou só 5 das suas férias. Porque sábado, domingo, aí tem 5. Vocês tiveram experiência disso aqui agora, né? Vocês tiveram 5 dias de feriado / recesso, mas acabaram 9 sem aparecer na faculdade. Ou sem entrar em aula nenhuma, só descansando. Certo? É assim que funciona. Então, essa partilha das férias em 3 períodos, antes não, só podia partilhar em no máximo 2 períodos, um de 20 e um de 10. O menor não poderia ser menor do que 10 dias. Agora não. Você pode pegar 5 dias de férias. Pegando 5 dias de férias, você tem direito a 9 dias de descanso. Se você não trabalha sábado. Agora, se você trabalha sábado, você vai pegar 6 dias de férias e vai ter 8 dias de descanso. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e o outro domingo. Ainda assim não é ruim. Percebe? Mas vamos supor que você trabalha de semana inglesa. Pegou 5 dias agora. Deu 9 de descanso. Aí daí a uns 2, 3 meses você pega mais 5 dias. Mais 9 de descanso. Só aí deu 18. Sobrou quantos dias para você? 20, não é? Esses 20 você vai emendar num fim de semana. Já vão ser mais 22. Ou seja, no fim das contas você vai ter 22 mais os 18 que você já teve. 40 dias de descanso em 3 períodos, com 30 dias de férias só. Acaba sendo vantajoso para o empregado, vocês percebem dessa forma. Tá? Então, às vezes, antes de criticar uma lei, a gente tem que entender se é ou não é bom para o empregado. Tá? Óbvio que precisa da concordância do empregado. Óbvio que o empregador não vai ficar estimulando o empregado a pegar 5 dias de férias. Na cabeça do empregador, ele não se preocupa com isso. Basta você entender. Eu tenho 100 empregados, eu vou ficar me preocupando com quantos dias o cara está tirando de férias agora, se ele vai tirar 30 de uma vez, ou se ele vai tirar 15 agora, mais 10 depois. Eu não sei. Eu não fico olhando essas coisas. Tá? Então o empregado, ele chega para o empregador e solicita, fala, olha, eu estava querendo tirar 5 dias de férias agora, pela nova lei, pode dividir até 3 vezes, eu estava querendo tirar 5 dias de férias do dia tal até o dia tal. É com concordância do empregado, o empregador pode conceder. Normalmente, mesmo sendo ato do empregador, o empregador deve conceder os dias de férias que o empregado desejar, porque o empregado trabalha mais feliz. É aquela mesma história do cafezinho, certo?
você dá um up no clima organizacional, você mantém as pessoas felizes de trabalhar na sua empresa, eles vão trabalhar com maior produtividade, vão desligar o ar-condicionado quando sair da sala. Ok? Bom, é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou repouso semanal remunerado. Tá? Você não vai conceder férias no final da semana, né? Conceda as férias, de preferência, numa segunda-feira. Melhor para o cara. Ou de forma que as férias terminem numa sexta, para ele poder emendar com o fim de semana depois. Ajuda o cara, pô, né? Línia, fique à vontade, tá? Assim que você quiser, eu não sei se você sabe meu WhatsApp, mas pode me chamar no WhatsApp. Né? O Adenilton e Edilson e meninas aí da liderança da turma podem compartilhar meu WhatsApp com a galera aí, tá? Para eles me fazerem perguntas, sem problema. Ok? Vamos continuar então. Duração das férias. Isso tá no artigo 130 da Beleza, CLT. Eu passo lá no grupo lá. Valeu, obrigado aí. Tá no artigo 130 da CLT, tá? E o artigo 130 diz que após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. Ele vai ter 30 dias corridos se ele não tiver faltado ao serviço mais do que 5 vezes. Essas faltas são faltas sem justificativa, tá? Sem atestado, sem nada. Faltou. Tá? Então você faltou menos do que 6, na verdade, né? Ou seja, você faltou no máximo 5, você vai ter direito a 30 dias corridos de férias. Se você faltou 6 a 14 vezes, você vai ter direito a 24 dias. Se você faltou de 15 a 23 dias de serviço, você vai ter direito a 18 dias. Você faltou 24 a 32 vezes, né, de serviço, você vai ter direito a 12 dias corridos de férias. Tá? E se eu faltar mais de 32? Eu não acredito que você ainda está conseguindo ficar no emprego, porque esse tanto de falta sem justificativa, né? Mas, se você faltar, por exemplo, mais do que 30 dias seguidos ao emprego, você pode ser demitido por justa causa, por abandono de emprego. Agora, se você faltar mais do que esse número de vezes salteado, a gente vai ver o que vai acontecer daqui a pouco. Continua travado, pessoal? Ou voltou? Para mim tá rodando normal. Beleza. O parágrafo 1º está falando o seguinte: é vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço. Você não vai descontar o número de faltas dele. Você vai observar a proporção do artigo 130. Então, esse artigo 130, ele tem que estar na pasta de vocês lá de trabalho, se vocês estiverem trabalhando no RH de uma empresa. Por quê? Você vai saber quantos dias, pelo número de faltas que ele tem, quantos dias de férias ele vai ter. E a remuneração de férias vai ser proporcional ao número de dias que ele vai ter. É óbvio, né? Porque a remuneração de férias é dos dias que ele tirou de férias. Mas espera aí. E os outros dias, o que ele faz? Ele volta a trabalhar e recebe por estar trabalhando, mas vai receber esse aí o terço de férias. Né? Um terço de férias é só sobre os dias de férias. Tá ok? Todo mundo entendeu esse artigo aqui? Esse slide? Alguém tem dúvidas sobre isso aqui? Para mim tá tranquilo. Então tá. Não será considerado falta para os fins de qualquer coisa relacionada a direito do trabalho. Inclusive para contagem no número de faltas, para ver o número de dias de férias. A falta justificada, a gente já viu o que é justificada no slide anterior. Vocês viram lá, né? Aquela que vai até a letra J, as faltas que são justificadas, né? Nos dias que não houve serviço, por algum motivo, manutenção na empresa, a empresa ficou fechada, não houve serviço, não houve, né? Não é considerado falta. Durante a licença maternidade decorrente de aborto não criminoso, o aborto dá à mulher o direito à licença maternidade da mesma forma
que o parto. Então, ela tem direito à licença maternidade decorrente do aborto, desde que esse aborto não seja criminoso, para ela se recuperar psicologicamente. Por acidente de trabalho ou enfermidade atestada pelo INSS. Tá? Então, se você está de licença por causa do acidente de trabalho, você também não terá dias de falta considerados. Durante suspensão preventiva, para responder inquérito administrativo ou prisão preventiva, quando impronunciado ou absolvido. Imagine você está lá trabalhando, feliz da vida, né? De boaça na sua empresa, e de repente chega um policial e fala: você está preso pelo crime tal, e te leva. Bom, você fica aí 2 meses preso, tentando provar que é inocente, e aí você consegue provar sua inocência. Vamos supor que tenha durado pouco tempo o seu processo, ou você foi preso já lá no meio para frente do processo. E aí você foi absolvido ou impronunciado. Pronunciar é mandar para o tribunal do júri, tá, gente? Você foi absolvido ou impronunciado, ou seja, você ficou livre do processo. O seu emprego vai estar te esperando, porque o contrato ele não vai ser extinto, ele vai ser apenas suspenso. E esses dias que você faltou, você não vai receber dinheiro por esses dias, porque você não trabalhou. São dias não remunerados, porém, não serão considerados como falta. Ok? O contrato fica suspenso nesse período. E uma vez suspenso, você não recebe, não é pago, porém, não tem trabalho também. E não é considerado falta. Considera-se que o contrato está suspenso. É como se você tivesse uma licença sem remuneração. Ok? Agora, se você for condenado e tiver que cumprir pena preso, aí o contrato pode ser extinto pelo empregador. Agora, enquanto você está só respondendo a um processo, você não sabe se, por causa da presunção de inocência. Ninguém sabe se você é inocente. E se você for inocente, é injusto você perder seu emprego. Ok? Então, se você foi inocentado, você deve manter seu emprego, você deve manter sua vida. Certo? Data base das férias é a data que começa os períodos concessivo e aquisitivo. Então, o dia que você entrou na empresa, você entrou no dia 1º de fevereiro de 2018. A sua data base é 1º de fevereiro. Então, o seu período aquisitivo vai de 1º de fevereiro de 2018 até 1º de 31 de janeiro de 2019. Do dia 1º de fevereiro de 2019 até o dia 31 de janeiro de 2020 é o 2º período aquisitivo e 1º período concessivo, ok? Do jeito que eu expliquei no slide anterior, coloridinho lá para vocês, ok? Então, a data base é 1º de fevereiro. Ocorre que esta primeira data base ela pode ser alterada no decorrer do contrato de trabalho, por alguns motivos, a gente vai ver agora, tá? Mas conta-se o primeiro dia, o dia 1º de fevereiro, e exclui-se o último, que seria o dia 1º de fevereiro do ano seguinte. Conta só até 31 de janeiro. Então é 1º de fevereiro até 31 de janeiro que conta. Se você entrar no dia 15 de junho, presta atenção, entrei dia 15 de junho, vai contar do dia 15 de junho até o dia 14 de junho do ano seguinte. Ok? Conta do dia que você entrou na empresa. Perda do direito de férias. Vamos entender. Primeiro, perde o direito de férias o empregado que no curso do período aquisitivo, isso está no artigo 133 da CLT, tá? Primeiro, deixar o emprego e não for readmitido dentro dos 60 dias subsequentes à saída. Isso está meio em desuso, essa perda, porque antes o que acontecia? Quando o cara saía da empresa e era imediatamente readmitido, considerava como se ele não tivesse saído, continuava a contar. Porém, hoje, ele sai e recebe tudo, até as férias proporcionais. Então, se ele sai e recebe até as férias proporcionais, o acerto, então já zerou tudo. Quando ele for readmitido, vai começar de novo. Tá ok? Então, a jurisprudência atual é que se houve quitação das verbas rescisórias, e aí tá meio desatualizado, com homologação do sindicato, a gente sabe que a homologação hoje é opcional, não é obrigatória, né? Ocorre a perda do período aquisitivo anterior, ou seja, vai começar a contar de novo do zero. Tá? Gozo de licença recebendo salário por mais de 30 dias. O que é isso? Atestado médico. Tá? Se você somou
mais de 30 dias de atestado médico no ano do período aquisitivo, você perde o direito às férias. Poxa, professor, sério? Sério. Sabe por quê? Porque ninguém adoece tanto assim. E se adoece, você já teve seu descanso, irmão. Tá? Vai perder o direito às férias. Tá? A pessoa quer, às vezes... Eu conheço gente que pega 5 dias de atestado por mês. Vai perder as férias. Tá? E vai ser mandado embora, eventualmente. Ah, mas não pode mandar embora por causa disso. Por justa causa, não. Mas sem justa causa, sim. Tá? Tem que entender. O mundo corporativo precisa de gente que trabalhe. Se você tiver de licença, Eliomar, ficando internado e tudo, você vai perder o direito às férias. Mas você vai receber durante toda a sua licença. Você vai estar recebendo do INSS sem trabalhar. Ok? Gozo de licença recebendo salário por mais de 30 dias. É alternado também, tá, gente? Não precisa ser 30 dias corrido, não. Então eu peguei 5 dias hoje, mais 5 dias mês que vem, mas somou 30, passou de 30, perco as férias. Paralisação parcial ou total do serviço da empresa em que o empregado deixa de trabalhar por mais de 30 dias, comunicado à Delegacia Regional do Trabalho e ao sindicato, que a gente chama de férias coletivas. Pode conceder férias coletivas. Teve gente que concedeu agora na pandemia, já que vai fechar, férias para todo mundo. Porque quando voltar, nós vamos ter que voltar arriando bambu. Todo mundo está de férias. Ok? Pode sim, tá? Sem problema nenhum. Ela vai estar, ela pode perder, gente, atenção. Quando você fica afastado 30 dias corridos, você só ficou 15 recebendo salário. Os outros 15 você ficou recebendo benefício. Entendeu? A partir do 10º dia, 16º dia, você vai para o INSS. Então você não está mais recebendo salário. Ok? É 30 dias de licença recebendo salário, que o empregador está te pagando, não é o INSS. É o empregador que está te pagando sem você receber salário. Então vamos supor, você ficou lá 5 dias hoje, 5 dias amanhã, 5 dias mês que vem. Agora, você ficou 30 dias seguidos, não vai perder as férias. Por que não vai perder? Foi 15 dias recebendo salário e depois disso você passou a receber benefício previdenciário do auxílio-doença. Então, não vai perder as férias. Viu, Eliomar? Acho que é isso que você quis perguntar, né? Se a doença for grave, você ficar internado... Perdão, eu tinha entendido errado a sua pergunta, tá? Quando a sua colega perguntou, que me abriu a mente aqui, falou, acho que foi isso que o Eliomar tinha perguntado. Então... O que acontece? Se passou de 15 dias, você não está mais recebendo salário. Tá? Então, contou só 15 dias para eventual perda das férias. Aí você fica de licença por 3 meses. Voltou. Ficou mais de atestado, somou os 30 dias de atestado médico. É atestado médico sem ir para o INSS. Tá? Recebendo salário. Ok? Você recebeu o salário por mais de 30 dias sem trabalhar por causa de licença médica, atestado médico, aí você vai perder o direito de férias, tá bom? Auxílio acidente de trabalho ou auxílio doença por mais de 6 meses, mesmo descontínuos. Aí, Eliomar, se a doença for grave e se você ficar internado por mais de 6 meses num ano, num período aquisitivo, tá? Ou por auxílio acidente ou por auxílio doença, mais de 6 meses, mesmo que descontínuo. Você ficou 2 meses agora, daí um mês você pega de novo, fica mais 2 meses, assim sucessivamente, você vai perder o direito às férias também, tá? Então, mais de 6 meses de licença recebendo benefício previdenciário, tá bom? Entenderam a diferença? Recebendo salário, 30 dias, no máximo. Recebendo licença, 6 meses, no máximo, tá? Bom, quando você perde as férias e retorna para o trabalho, começa a contar do zero o seu período aquisitivo. Ou seja, por isso que eu falei que às vezes a database muda. Você entrou no dia 1º de fevereiro da empresa, tá? Só que aí teve um acidente, ficou 8 meses afastado. E aí quando você voltou era dia 15 de agosto, tá? Ou 16 de agosto, vamos contar que o dia 15 era feriado. Dia 16 de agosto você voltou, 16 de agosto. Sua nova database é 16 de agosto. Esquece 1º de fevereiro. Não conta mais nada do dia 1º de fevereiro, não. A partir de agora,
conta do dia 16 de agosto. Beleza? Todo mundo entendeu a perda do direito de férias? Sim, Eliomar, pode perguntar. Do outro ano, né? Isso. O que tem? Não, muda não. Muda não, viu, Eliomar? As férias podem ser concedidas do início até o fim do período concessivo e não muda nada. Tá? Você vai adquirir outras férias no mesmo dia, aliás, no dia seguinte, à data que você entrou na empresa. Tá bom? Adenilton, como é que tá? Tá entendendo aí, irmão? Deixa eu ver a turma aí que tá presente nessa aula. Alexia, Camila, Débora, Gisele, Cleicinara, Franciele. Todo mundo tá aí me ouvindo? Kívia, Karina, Jonatas. Eu tô ouvindo normal. Ô, Alana, que bom que você tá gostando. Esse conteúdo é mais gostoso, né? Férias, todo mundo gosta. Tá me ouvindo, Léo? Tô ouvindo. Quem tá falando? Alínia. Pode falar, Alínia. Deixa eu tirar a dúvida que eu tenho para tirar aqui. Manda ver. Esse plano do governo que a gente recebe por ele, então, me falaram que quando você está pelo governo, você não tem direito a 13º, correto? Que plano do governo, meu bem? Você recebeu o salário por ele, não tem aquele negócio que a empresa paga uma parte, ou então o governo paga integral? A suspensão do contrato. Isso. Ah, sim. Não tem 13º, né? Quem tá por ele não tem 13º, correto? Não tenho certeza, mas eu não sei te responder com certeza, não. Tem que olhar. Eu gostaria de saber, porque é o seguinte, me falaram que não tem direito. Se você não recebeu o 13º pelo plano, você vai ter direito a 13º proporcional dos meses que você trabalhou na empresa, nesse ano. Tá, mas e se a pessoa tiver pelo contrato, mas mesmo assim ela estiver trabalhando, ela tem o direito? Línia, você só não vai receber o mês que você ficou com o contrato suspenso ou recebendo pelo governo. Você vai cortar, porque o que acontece? O 13º, como a gente explicou já, é dividido em 12 parcelas. Ele é pago em 2, mas é dividido por 12. E cada uma você adquire o direito num mês que você trabalha no ano. Ok? Então, nos meses que cada mês que você ficou afastada, com o contrato suspenso, você vai perder 1/12 de 13º. Mas no caso, Léo, eu não fiquei afastada, eu estou trabalhando. Eu vou ter o direito do 13º? Mas você está trabalhando por baixo dos panos oficialmente? Por baixo dos panos? É. Só se você levar o seu patrão na justiça. Mas ele não é obrigado a pagar, então, não? Ué, você não está nem trabalhando oficialmente, ué. O que acontece, Línia? Se você demonstrar que voltou a trabalhar, que ele voltou a te pagar, tá? Extraoficialmente, e que você ainda está recebendo do governo, como se o seu contrato tivesse suspenso, vocês dois vão ser processados por falsidade ideológica e por fraude contra o governo aí, ué. Seria uma fraude. Você entendeu? Entendi. Você estaria recebendo os dois, então nem toca nesse assunto, pô, deixa isso pra lá. Beleza, então, Léo. Tá bom? Não esquece. Esqueci. Tá bom? Remuneração de férias, como funciona? O trabalhador receberá o valor equivalente aos dias de férias adquiridos. Aí vocês vão olhar lá os 130, né? Você ganhou 30 dias, você vai receber o equivalente a 15 dias de remuneração. Se você recebeu 12 dias só, porque faltou demais, vai receber equivalente a 12 dias de remuneração, tá? Com base na remuneração devida na data que foi concedida as férias. Então, observe. Eu adquiri, o Egomar está falando lá, eu adquiri férias em janeiro, mas só que meu empregador só me concedeu essas férias em novembro.
E aí, em outubro, teve um aumento. Todo mundo ganhou um aumento. Você vai receber a remuneração de férias já contemplando esse aumento, tá? É a data da concessão, ok? Então, considere isso como um bônus pela demora em conceder suas férias. Né? Se houve um aumento, né, de salário, um aumento na remuneração, reajuste entre a data que você adquiriu as férias e a data que você tirou as férias, você vai receber com a remuneração nova, tá certo? Se o salário for pago por hora, com jornadas variáveis, vai ser apurada a média que você trabalhou no período aquisitivo. Por exemplo, você tem horas extras durante o ano que você adquiriu as férias. Vai ser calculada a média de horas extras que você fez por mês e aplicada a remuneração de horas extras. Você tem adicional noturno, vai ser apurado a média de horas noturnas que você trabalhou durante o ano todo, você adquiriu as férias, dividido por 12, né? Soma tudo, divide por 12 e aplica a remuneração do adicional noturno. Tudo isso para acrescentar na remuneração que você vai receber pelas férias, tá? Se você recebe comissões, tá? Você vai pegar as comissões que você recebeu no período aquisitivo, lá atrás, no ano que você concedeu essas férias, soma todas elas, divide por 12 e acrescenta para conceder as férias, pagando a remuneração, né, com o reflexo das comissões. Ok? Observe. Vai pegar esse valor da remuneração de férias todos. Juntou tudo. Ok? Acrescentou tudo. E aí? Uma vez que juntou tudo, tá? Acrescentou todos os adicionais e parcelas variáveis que tinha que acrescentar pela média, chegou a remuneração final de férias, você vai acrescentar o quê? O que a gente chama de terço constitucional, tá? Terço constitucional. Você vai acrescentar 1/3 à remuneração. Então, você pega essa remuneração que você chegou, vamos supor, cheguei a remuneração de R$6.000. Vou receber os 6.000 mais 2.000, que é 1/3. Ok? Esse terço é garantido pelo artigo 7º, 17 da Constituição Federal. Ok? O que você não entendeu, Eliomar? Pode falar. Pode perguntar. Então, vamos repetir. O terço constitucional é um direito de acréscimo no valor das férias de 1/3 da sua remuneração. Então, foi calculada a remuneração desses 30 dias que você vai tirar de férias. Esses 30 dias é o salário que você ia receber se estivesse trabalhando. Porém, você vai receber para ficar em casa. A esse salário, acrescenta-se 1/3. Tá? Aumenta em 1/3 o valor. Entendeu agora? Outra coisa. Se houver indenização em dobro das férias, porque não concedeu a tempo, o terço também vai ser do dobro, tá? Você não vai dobrar só o valor da remuneração e deixar o do terço, não. Você vai dobrar tudo, ok? Se houver rescisão, as férias vencidas que não foram concedidas dentro do período concessivo vão ser pagas em dobro. Então, antes de rescindir o contrato do empregado, antes de rescindir, você tem que conceder as férias dele. Ok? Você só pode colocar de aviso prévio depois que ele retorna de todas as férias que ele concedeu. Aí você pode até dispensá-lo de cumprir o aviso prévio, mas as férias você tem que conceder. Tá? Férias não podem ser dispensadas. Ele tem que gozar as férias. Ok? Bom, pessoal, o terço constitucional é um direito, Alana. É um direito concedido por lei. Entendeu? Entende-se o seguinte: você tem despesas, não tem? Despesas fixas. Suponha que você ganha aí R$2.000 por mês. Todos os meses você gasta R$2.000, certo? Qual que é a razão de no mês das férias você receber 1/3 a mais, ou seja, R$2.666,67? Por que você recebeu esses 600 e poucos reais a mais? Porque entende-se o seguinte:
mês das férias não é destinado ao descanso e à recreação? Se todo o valor, os R$2.000, você tiver que pagar suas contas do mês, não sobrar nada para você descansar, você não teve descanso, você não teve recreação, você não pôde ir na churrascaria, você não pôde tomar uma cerveja, você não pôde viajar, você não pôde ir no hotel fazenda, você não pôde fazer nada. Entendeu? Então entende-se que o valor que você recebe de férias é acrescido de 1/3 para que você possa ter um pouco de alegria na vida. Né? Então eu acho que é um direito, não sei se é justo, mas pelo menos ele é compreensível, né? Fácil de entender o porquê, mesmo que ainda possa se não considerar justo, né? A gente pode considerar, não, eu considero ainda que não é justo, porém, pelo menos é um bônus, dá para entender o porquê desse bônus, e faz sentido, da mesma forma que o 13º, né? Você tá lá no final do ano, vai comprar um presentinho de Natal para galera, tem graça ter festa, ter Natal, se não tiver dinheiro, né? Então essa gratificação natalina, que antes chamava gratificação natalina e hoje chama 13º salário, pura e simplesmente porque laicizou o direito, né? Antigamente você tinha um direito mais ligado à religião, mais uma religião oficial, e hoje não tem isso mais, então você não pode chamar de natalino, porque tem gente que nem usa para Natal, mas de qualquer forma é uma forma de você garantir que o empregado tenha momentos felizes na vida dele. Né? Bom, vamos falar do abono pecuniário, conhecido popularmente como venda das férias. O empregado tem direito de vender 1/3 das suas férias, até 1/3, né, no máximo 1/3, e receber o equivalente em dinheiro. Isso é além da remuneração normal que ele receberia pelas férias, gente. Presta atenção. Tá? Esses 30 dias, vamos supor que eu tenha 30 dias de férias. Meu salário normal é de R$3.000. Pelas minhas férias, eu vou receber os 3.000 mais 1/3, que vai ser 1.000. Ok? Então, eu recebi 4.000 pelas minhas férias. Só que eu resolvi vender 1/3 das minhas férias. Significa que além dos 3.000, mais o 1.000 do terço, ou seja, dos 4.000, eu vou vender 10 dias de férias. Esses 10 dias de férias vão me garantir mais 1.000. Certo? E nesses 10 dias eu vou trabalhar. Normalmente. Tá? O abono tem que ser requerido 15 dias antes do término do período aquisitivo, ou seja, lá atrás, quando você está adquirindo o direito de férias, por Eliomar, que entrou em janeiro na empresa, lá em dezembro, 15 dias antes de completar o ano, ele tem que falar, eu vou querer vender 1/3 das minhas férias. Eu acho isso meio errado, tá? Para mim, tinha que ser poderia ser 30 dias antes da concessão das férias, porque em dezembro eu não sei nem o que eu vou fazer em janeiro, quanto mais saber se eu vou vender ou não as férias que pode ser me concedida lá em outubro do ano que vem. Eu sei lá se eu vou querer vender, não sei o que vai estar acontecendo lá, ok? Então, mas é isso que está na lei, então, artigo 143 da CLT, você pode vender 1/3 das férias. O patrão é obrigado a comprar, viu, Alana? Isso é direito do empregado. Aí você vai falar, olha, quero só 2/3 do meu direito de férias e vou vender 10 dias, 1/3. O patrão é obrigado a te remunerar junto com a remuneração de férias. Ele vai te pagar o valor a mais. No exemplo que eu dei, de 3.000 seu salário, a remuneração de férias ser 3.000, você vai receber os 3.000 de remuneração das férias, mais 1.000 de terço constitucional, mais 1.000 de abono de férias. Vitor Hugo, vai com Deus, meu amigão. Boa noite para você, tá? Tempo do pagamento das férias. Que dia que tem que ser remunerado as férias? Que dia que tem que ser paga as férias? 2 dias antes do gozo do respectivo período. Então, você vai sair de férias. Daqui a 2 dias, o prazo para pagar é hoje. Não pagou? Remuneração indenizada em dobro. Nossa, professor, mas é rigoroso assim? É rigoroso assim. Tá? Então, ó, você vai sair de férias, sei lá, dia 3 de janeiro, até dia 1º de janeiro, pode ser antes, mas até o dia 1º de janeiro,
tem que estar depositado na sua conta o valor das suas férias, acrescido do terço constitucional, acrescido do abono pecuniário, se houver. Certo? Se não pagar no dia, é considerado pagamento a destempo e vai ter que ser em dobro. Certinho? Ah, mas uma vez eu tirei férias, o patrão atrasou o pagamento e não me pagou em dobro. Você tem direito a receber em dobro. Só que se você tratar com ele, ele vai te mandar embora. Então é uma opção que você tem. Você quer sair dessa empresa, pegar um emprego melhor, ter uma nova oportunidade de vida? Beleza. Entra na justiça contra ele e pede a indenização que você não recebeu, que deveria ter sido em dobro e foi pago a remuneração simples. Tá ok? Mesmo se as férias foram concedidas dentro do período concessivo, direitinho, se o pagamento não foi feito até 2 dias antes, tá? Tem que ser pago em dobro. Cuidado, porque o salário das férias é antecipado. O que significa que não tem nada de retorno de férias para receber, não. Cuidado, tá? Vamos supor, eu saí de férias dia 1º, tá? Vamos supor que o meu empregador paga no 5º dia útil. Se eu sair de férias dia 1º, e o mês anterior tinha 30 dias, no dia 29 eu recebi minhas férias. Beleza? Esse salário era o que era para eu ter recebido um mês depois. Foi antecipado um mês. Então eu recebi minhas férias dia 29, 2 dias antes de eu sair de férias dia 1º. Quando foi no 5º dia útil, eu recebi de novo o mês anterior, que ele pagou. Então, ó, em 5 dias eu recebi 2 salários mais 1/3 de férias. Você não fica deslumbrado e gasta tudo na praia, não. Por quê? Porque quando você voltar das férias, no 5º dia útil não tem salário, não. Foi antecipado, você recebeu antes. Tá bom? Cuidado. Tá? Já aconteceu. Primeira vez que eu tirei férias trabalhando na faculdade, eu não me toquei desse detalhe, que no 5º dia útil de fevereiro tinha nada para receber. Porque o salário das férias, que era para ser recebido até o 5º dia útil de fevereiro, foi pago no dia 29 de dezembro, que as férias iam começar no 1º de janeiro. Aí, no dia 29 de dezembro, a gente fica rico, né? Oh, feliz da vida. Dia 5 de janeiro, 500 salário, então fica mais rico ainda. A gente acha assim, ó, o mundo é feliz. Vamos tomar cerveja. E aí acaba o dinheiro. Aí fevereiro não dá nem para pagar os impostos. Tá? Cuidado. Isso aí é malandragem. Guarda o dinheiro. Tá? Você tem que lembrar que você recebe a mais. O que você recebe a mais é só o terço de férias. Certo? Então, assim, se você quer saber o que você pode gastar no final do ano, se você saiu de férias mesmo, é o que você ganhou de 13º, tá? E o que você ganhou de terço de férias. Só isso que você pode gastar. O resto é o seu salário normal. Tá? Por mais que ele tenha sido pago antecipadamente. Ok? O que são férias coletivas? São aquelas férias concedidas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados setores de uma empresa que necessitem ser paralisados. Tá? Eles devem ser comunicados com antecedência mínima de 15 dias à Delegacia Regional do Trabalho e ao sindicato. O gozo vai poder ser dividido em 2 períodos anuais, desde que não inferiores a 10 dias. Para mim, isso mudou com a nova lei, tá? Que agora as férias coletivas podem ser divididas em 3 períodos, tá? E não 2. Eu alterei lá atrás e esqueci de alterar aqui. Os contratados a menos de 12 meses vão receber o mesmo tanto de férias coletivas do que os outros, receber o mesmo número de dias de descanso, mas receberão a remuneração proporcional aos meses que já trabalharam. Então, se vocês não trabalharam um ano ainda, não adquiriram direito de férias integral, eles vão receber. Vamos supor, trabalhei 6 meses e entrei de férias coletiva. Aí a empresa deu 30 dias de férias coletiva. Eu vou descansar os 30 dias? Beleza, igual todo mundo. Tá? Mas eu vou receber só 15 dias de férias por ter trabalhado apenas 6 meses. Tá ok? A remuneração vai ser proporcional aos dias que eu tiver trabalhado. Tá certo? Ô, Léo, tem uma dúvida aqui. Fala. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei um mês e no outro eu peguei a férias coletiva. Certo. A assinatura sobre o recebimento das férias deveria ser feito
nesse período durante ela ou após o 1 ano? Não, no dia que você recebeu, ué. Tá. Por quê? Pediram para Não, assinar porque, no tipo dia que você assim, recebeu? Não, porque igual esse ano, mês que vem, na verdade em dezembro agora, aí tem outra férias coletiva, porém eu já assinei ela em julho. Já recebi, porém não tirei ainda. Entendi. Aí em dezembro você vai receber só o descanso, sem remuneração, né? Isso. Nada impede de adiantar pagamento, viu, gente? E quando você está adiantando um pagamento, você vai pegar o recibo correspondente. Tá? O que não pode é atrasar. Olha, quem foi que perguntou? Fala para mim, não é mim? Gustavo. Ô, Gustavo. Provavelmente, quando você saiu de férias coletivas da primeira vez, você tinha trabalhado um mês só, sua remuneração de férias foi uma mixariazinha, né? Foi correspondente a um mês de trabalho. Não recebeu quase nada. Mas já ganhou um mês de descanso aí. E quando voltou, recebeu o mês trabalhado normalmente, né? Voltou a trabalhar e voltou a receber. Pessoal, entendemos férias coletivas? Alguma dúvida? Bom, a aula de hoje rendeu pra caramba. O que vocês querem? Sair um tempinho mais cedo ou começar outro capítulo? Fala comigo. Saí mais cedo hoje, né? Tudo bem. Hoje vocês merecem, porque a aula rendeu. Tá? Aí, ó, tem um que pediu para continuar. O Gustavo tá pedindo para continuar. Tá gostando tanto da aula que rendeu. Tá? Eu programei para dar esta aula até as 22h30, 35 mais ou menos. Podemos encerrar? Ou querem que continue com outro capítulo? Então tá, vamos parar por aqui. Eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas, todas as que vocês tiverem, tá? E eu gostaria que vocês viessem sempre com esse espírito, porque direito de trabalho é muito gostoso de estudar, tá? É uma disciplina que vocês vão ficar com saudade depois, tá bom? Eu não fico com medo de terminar, porque exatamente isso que a Sara falou, é muita informação.